Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Hoje assumiram o novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a nova ministra da negociação do governo, da articulação política, Gleisi Hoffmann, que até hoje era presidente do PT. Teve que antecipar a saída dela, o PT vai escolher novo presidente para um mandato tampão, digamos assim. Eu almocei com um senador hoje e ele me disse que todo mundo estarrecido no Congresso porque sabe que Gleisi é de briga. Não é de conciliação, de negociação, de entendimento, né? Que ela é daquelas mulheres brabas do PSOL, do PT, da esquerda, né? Eu ouvi o discurso dela, eu acho interessante isso, essa nova linguagem, né, que abandonou o português que aprenderam no curso primário, e é uma perda de tempo a nova linguagem. As pessoas perdem tempo de si próprias e de quem as está escutando. Ela, por exemplo, no discurso falou em que vai estar respeitando espaços e competências de cada um e cada uma. Falando a todos os ministros e ministras. Que perda de tempo, né? E mais adiante, aí fica incoerente, porque mais adiante ela disse: hoje uma professora ganha 5 mil e paga 27,5% de imposto de renda. Por que só uma professora? Aí ficou faltando o professor, né? Ela criou essa diferença. A língua portuguesa, quando tem masculino e feminino, usa-se por plural ou masculino, é óbvio, né? Bom, e tem aí uma outra senhora que saiu do Ministério da Saúde cheio de dengue, a Nízia Trindade, saiu culpando os misóginos, que ela saiu por causa da misoginia. Gente, passar correndo por ali um psicólogo já sabe o que ela está querendo dizer, né? A culpa não é minha, a culpa é o ser mulher. Consideram que eu ser mulher, então eu não podia ficar no ministério. Que coisa infantil, né? Infantil. Bom, está assumindo o Alexandre Padilha, que é médico e que já foi ministro da Saúde. Bom, ainda falando de governo, né? Hoje é dia do Boletim Focus do Banco Central com as previsões do mercado a respeito da economia brasileira. Previsão de inflação crescente. A previsão de inflação agora é de 5,68%. Ou seja, já supera a previsão anterior. Como a meta é 4,5%, isso já está 26% acima da meta. As pessoas que vão ao supermercado sabem muito bem disso, né? A previsão de PIB, o governo festejou o PIBão do ano passado, do IBGE do Portman, né? É de 2,01%. Previsão de dólar, R$6. Juro, ninguém sabe, né? O Banco Central está aí olhando a expansão do crédito, da moeda, do M1, do M2, né? Porque tudo isso enfraquece a moeda, né? E faz expandir o crédito, as pessoas se endividam por causa do excesso de gastos do governo. Aí a gente não tem como não citar a manchete principal da primeira página da Folha de São Paulo de hoje, dizendo que o governo vai gastar 3,5 bilhões em propaganda. Aí inclui administração direta e indireta, estatais também. O tempo de Bolsonaro foi 2,5 bilhão, tudo, né? Bilhões. Ou seja, Lula está gastando mais em propaganda, 40% a mais. Só que não adianta propaganda. As pessoas não acreditam em propaganda enganosa. Que adianta? A propaganda vai fazer com que a picanha chegue à mesa das pessoas? O café? O ovo? A laranja? Aliás, essa medida antinacionalista do governo de zerar a alíquota de importação, estimulando a importação,
e mantendo os impostos da produção nacional. Agora, eu falei ontem que a Confederação Nacional da Indústria estava reclamando da desaceleração da economia, a Federação, a Firjan, do Rio de Janeiro, a Febraban, a Federação dos Bancos, idem, né? E agora o pessoal da Associação Brasileira dos Produtores de Pescado, em que 75% é sardinha. Aí imagina, vai tirar o imposto da sardinha importada, que é 32%. Aí a sardinha portuguesa vai chegar aqui, e, segundo o presidente da Abipesca, Eduardo Lobo, vai quebrar a indústria da pesca, que emprega 5.000 pessoas. Isso sem falar dos que vivem da pesca, né? Bom, um outro assunto, o senador hoje, com quem eu almocei, me disse que se Alcolumbre pusesse em votação, em julgamento, um impeachment contra algum ministro do Supremo, o impeachment em 81 senadores só teria 24 votos. Ou seja, 56 ou 57 a favor, contra o impeachment. O que confirmaria o poder do acusado de rasgar a Constituição. É uma coisa a considerar. Aí lá na Câmara estão falando em CPI do abuso da autoridade, né? Aliás, eu estou vendo aí cada vez mais o Felipe Martins causando preocupações, porque aquele negócio que arranjaram de ele entrar nos Estados Unidos com passaporte, de número de passaporte que já foi apreendido há 2 anos, de uma outra pessoa, e errando no nome, coisa bem de brasileiro, né, que chama o Felipe de Felipe, né? Nenhum americano vai escrever Felipe, se lá nos Estados Unidos é Philip, com I, como é todo Felipe, né? Ou deveria ser. Mas, enfim. Agora, parece que as defesas de Bolsonaro, de Felipe Martins, dos que estão lá, desses 34, vão usar todos os argumentos para servirem depois para abastecer o Congresso americano, o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, talvez a Corte Internacional de Haia, né? Pelo menos isso, já que não tem voto no Senado, pelo menos antes da eleição de 2026. Hoje é o dia de combate ao sedentarismo, é o dia do contra ficar sentado o dia inteiro, mexa-se, né? Tem gente que por profissão, pobre coitado, tem que ficar sentado o dia todo, aí tem que tentar dar o balanço disso. E aí vocês ouviram, né, falando em sedentarismo, aquelas descobertas da secretaria lá do Elon Musk, do Doge, de dinheiro posto fora, 40 milhões para imigrantes sedentários. Parece que foi 11 milhões, se não me engano, para camundongos transgênicos. Que maluquice. 8 milhões de dólares. Quartos ou espaço, né, pode ser que traduziram mal, porque room for significa espaço para, né, não é necessariamente quarto. Em Nova York, para ilegais. 59 milhões de dólares. Todo mundo se apavorou com isso. Agora eu tenho um livro aqui, o Almanaque do Gentili. O Gentili é o José Carlos Gentili, que é da Academia de Ciências de Lisboa, da Academia de Letras de Brasília. Ele pegou aqui 20 teses aprovadas pelo CAPES, né, pessoas que ganham bolsa defendendo teses de doutorado, de mestrado. Olha as teses aqui no Brasil. Toda criança é queer, ou isto ou aquilo. É o nome de uma tese de mestrado de educação da Universidade Federal Fluminense. Outra tese. Uma crítica criminológica, o populismo penal como projeto político neutralizador de corpos. Mestrado em Direito da PUC de Minas. Tem aqui.
Estado bruxólico, as bruxas como tecnologia de resistência. Doutorado em comunicação da UERJ. Sapatonas caminhoneiras negras e o mercado de trabalho como um desafio. Mestrado em políticas públicas da Universidade Federal do Piauí. Uma crítica à cisnormatividade pelas perspectivas decolonial e anarquista. Mestrado em filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gente, tem coisas assim incríveis. Incríveis. Eu não vou ler as 20 aqui, que não dá tempo. Mas está lá na PUC Minas. O aborto como instrumento de biopolítica. Mestrado de Direito. Como se faz um corpo queer? Revolução biomolecular contra o império farmacopornográfico. Mestrado em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Gente, isso é aqui. A gente ficou achando estranho lá nos Estados Unidos. Aqui está pior. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.